Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo novamente para falar agora de sucessão na empresa familiar e nas empresas dos produtores rurais. É um tema muito necessário do debate, carente no Brasil. E hoje na sala de visita, a terceira parte com Lucídio Almeida, advogado, para trazer, elucidar, desdobrar assuntos relativos à sucessão, a planejamento da sucessão aos seus herdeiros, às pessoas que o patriarca, o fundador, acha que essas pessoas mereçam a partilha do patrimônio, da sucessão, enfim. Então a gente é um tema muito pouco tratado no Brasil, ele é muito feito a quatro paredes, né? A gente não tem ainda uma cultura de tratar sobre esse assunto. Eu acho que os contadores, os advogados das famílias deveriam provocar mais esse tema no debate, nas palestras, nos fóruns, nos encontros, aqui mesmo nas lives da internet. A gente precisa desse espaço, desse fórum, porque com essa informação, com essa repetição e essa monta de informações que a gente vai gerar essa cultura do planejamento da sucessão. Então, vamos receber pela terceira vez, live parte 3, planejamento sucessório. Ele já está aqui na porta de entrada da sala de visita de Silvio Brochado. Vamos introduzir, fazê-lo adentrar a sala VIP do Dr. Lucídio Almeida para esclarecer, para ensinar. Mas somos muito carentes nesse conteúdo. Doutor Lucídio, tudo bem? Olá, meu irmão. Continência autoridade. Você é o cara, você é o grande consultor estratégico. Nada, rapaz. Olha, motivacional. Hoje, rapaz, acabei de fazer uma live com a geriatra. Fantástico, vi esse velho. Falando sobre o mundo dos idosos. Foi viu lá. Rapaz, muito conhecimento. É um tema que você também conhece bem, né? Fez o livro e tudo, né? Eu estou tentando conhecer porque eu acho que é uma necessidade da sociedade. As famílias, todas elas têm pessoas idosas. Às vezes não tem jovem, crianças, adolescentes, mas tem um idoso. Então o idoso hoje é mais numeroso no meio da sociedade do que o jovem ou o adolescente. É verdade. Então a gente precisa... Precisa de política, né? De atenção, né? Não, e isso vai terminando desaguar na questão do nosso tema de hoje. Se a gente achar que a fonte da juventude é eterna, que nós não vamos sofrermos os processos da entropia nos nossos corpos, nas nossas mentes, nos nossos ativos permanentes e intangíveis, a gente está redondamente enganado. Então, eu acho que o tema do envelhecimento tem tudo a ver com o que a gente vai tratar aqui hoje, Luciano. Tudo a ver, que é planejar essa fase da vida, verdade. Planejar essas passagens, esses rituais de passagem. Agora, o empresário, ele acha que quando vai tratar com o empresário sobre seguro de vida, previdência, ele acha que a gente está agorando, esse termo bem popular, né? Jogando praga no cara. Então, a gente tem que mudar essa cultura, né, dessa eficiência em relação à visão do seu patrimônio. E das fases da vida, nós vamos envelhecer, nós vamos sofrer, vamos sofrer da finitude que todo ser vivo sofre. Né? Exatamente. Todo ser humano tem sua finitude, né? Não tem... Isso é a parte natural da nossa vida, né? E o que a gente observa é justamente isso. As pessoas deixam para tratar disso quase já no final. E aí você não tem mais como dar um tratamento adequado, né? Esse é que é eu acho assim que a preocupação onde os empresários, né, as empresas familiares têm que ter, né? Diferentemente... você observa nas outras lives que a gente fez anteriormente, a gente falou um pouco de tudo, né? Um pouco do produtor rural, um pouco lá da família empresária, um pouco lá
empresa familiar, né? E depois, na segunda live, nós fechamos a parte de produtor rural, a importância do produtor rural fazer um planejamento familiar desse, principalmente eles, né, que são genuinamente familiar, né? E nós vamos adentrar hoje no que diz respeito à empresa familiar, né? E aí você envolve, diferentemente do produtor rural, você envolve duas personalidades, né? A personalidade da pessoa jurídica e a personalidade natural do sócio, né? E ambos são distintos, ambos têm responsabilidades distintas, mas que se unem depois no que vai acontecer nos fatos futuros da empresa e do próprio sócio, né? E é importante que eu tenha lido isso, tenha estudado a preocupação dos stakeholders, que são aquelas partes externas da empresa que são interessadas, inclusive, no planejamento sucessório deste, né? Porque ela entende que está havendo uma governança, que tem um trabalho de sucessão, né? Que a empresa está mais sólida. Então, esses stakeholders, que são os fornecedores, por exemplo, inclusive cliente, né? Sim. Instituição financeira... Toda a cadeia de pessoas que estão atreladas direta e indiretamente ao sucesso de uma organização. Mas, Lucílio, deixa eu lhe contar uma novidade. Hoje eu tive com um amigo meu, que ele é especialista em design, em vídeo, e ele foi contratado para construir o primeiro Congresso Nacional de Trânsito online. E ele me deu muitas dicas naquela ideia que a gente teve de fazer uma coisa mais robusta, com convidados do segmento empresarial e tal. Então, depois da manhã, eu quero conversar contigo sobre isso, porque surgiu uma ideia muito boa aí, simples, objetiva, sem aportes de capital no início, e ela mesmo se pagando e pagando esse profissional que seria o cara que tomaria conta da elaboração, toda a parte de design, do fórum, do evento, né? Até a colocação no Simpla, o gerenciamento do Simpla, enfim. Então, depois eu falo sobre isso contigo. Foi uma boa notícia hoje que eu tive. Com certeza. Vamos publicar a informação. Vamos. Eu quero ver se a gente faz até outubro um negócio bem robusto aí, bem show, para sermos os pioneiros nessas tratativas aí. Mas deixa eu lhe falar uma coisa. Eu gosto sempre de começar a live voltada à sucessão familiar, a gente relembrando um case da sociedade, do dia a dia, da televisão. Então, eu queria que você relembrasse, para quem está chegando aí, quem vai assistir depois, um caso emblemático, referência do Luciano, lá de Belo Horizonte. Ele teve um problema sério nesse planejamento sucessório, porque ele não reconhecia os filhos, não programou esse planejamento, e hoje, depois de 25 anos se arrastando, ainda está numa etapa conclusiva, não é isso, Luciano? Na realidade, ainda não fez a partilha dos bens, né? Meu Deus do céu. Tá parado, não houve nenhum... 27 anos, né? 27 anos. Quando você volta, se você voltar lá para a época, né, vamos dizer, 30 anos atrás, você não tinha muita perspectiva, né, de você fazer um trabalho desse mais profissional, mais moderno do que a gente está estudando hoje, né? Então era muita parte de testamento e deixa para lá para ver como é que fica, né? E doações mal feitas e herdeiros sendo lesados, enfim, era aquele advogado aproveitando lá, exatamente, fazendo as suas picadas. E aquele Brasilzão que tudo pode, né? E era mais ou menos isso. Hoje as coisas estão muito diferentes. Ele teve quantos filhos? Ele teve quantos filhos? Ele teve 31 filhos. 31 com 26 filhos, mulheres? Com 26 mulheres. Era o sheik de HD, né? E com 14... Era o rei? Era o sheik ele.
Mr. Catra, Mr. Catra. Com 14 advogados no processo agora. Aí é que não anda. Mas a gente tem um recente aí muito interessante também, dos Sim. filhos do presidente, do ex-presidente Lula, né? De Dona Marisa, né? Uma outra faceta aí no que diz respeito ao não planejamento do negócio, né? E aí o que Ela observa... tinha muita coisa no nome dela, né? Tem muita coisa em nome dela, né? E aí, assim, o que sai, né, na mídia é dizendo o seguinte: filhos se digladiam por herança de Marisa. Então, o que a gente vai e volta nessa seara familiar, né, é justamente isso. No momento que você fala de patrimônio, né, você também traz à tona grandes conflitos, né? E esse é o grande problema, porque aí você deixa desorganizado e quem vai tomar conta, vamos dizer, disso daí, são os conflitos familiares que nenhum entende com o outro, e aí o processo vai delongando, e aí você acaba que você vai embora e o processo não se resolve. Né? Então tem uma frase aqui muito interessante, é um pouco forte, na minha opinião, né, de Aristóteles Onassis. Mas é bom porque isso dá pimenta no debate. É muito interessante. A família é um grupo de pessoas unidas pelo sangue e o amor, mas separadas pelo dinheiro. Caramba. Então, o que... Muito forte. É muito forte, ele foi muito forte nesse sentido. Os conflitos realmente existem e vão existir sempre, somos seres humanos. Né? Onde tem ser humano, você tem conflitos. E a grande importância de você fazer o trabalho, principalmente nas empresas, porque quando você fala de personalidade jurídica na empresa, na sociedade empresária, se fala de empresa, ela como uma pessoa, uma personalidade, e você fala dos sócios. Né? Então, às vezes, os sócios querem gerir o negócio com interesse próprio. E não, é o contrário, ele tem que gerir com o interesse lá da sociedade. Então, você tem que proteger a sociedade. Exatamente. Você tem que proteger a sociedade para se perpetuar. Né? Não é o sócio, não, é a sociedade mesmo. Né? E aí você vem os conflitos internos dentro da sociedade. E aí, na maioria das sociedades, e nós somos um país que as nossas sociedades empresárias são eminentemente familiares, né? E são a criação dela é justamente uma interseção de patrimônio entre os sócios para desfrutar a batalha de você empresariar num país como o nosso. E aí acaba que sendo, em sua maioria, familiares, irmãos, tá certo? Ou então amigos. E na primeira geração isso vai passar, mas aí vem a segunda geração, vem a terceira geração e começa a haver conflitos. Quando você tinha 3 pessoas na sociedade, você desce, quando você tem filho, você tem mais... Cada um tem 3, então já são 12, e aí você vai aglutinando pessoas dentro da sociedade. E se foi um filhote desse que casou muito, teve umas 5 mulheres, aí lascou tudo, vai ter uma fileira na porta do cemitério para dar o carimbo, né? E as pessoas, os empresários, têm que começar a pensar, porque o empresário tem uma peculiaridade extremamente empreendedora. Ele sabe muito fazer o negócio, ele sabe fazer a empresa andar, ele compra bem, ele vende bem. Ele é muito bom nisso daí. Mas às vezes ele se esquece a retaguarda dele. Né? E a retaguarda dele é justamente esse tipo de proteção, vamos dizer assim, de regras, de mitigação de conflitos. Essa é a grande essência de você fazer um trabalho desse. A priorístico, porque você está falando de empresas, né? e você está falando de sócios. E entre isso daí, você tem um país como o Brasil extremamente vulnerável. Não é? Então, o que nós falamos na primeira live, nós falamos de vários planos que vieram nesses anos todinhos. Você vê discussões políticas e a empresa, muito poucas empresas hoje, por exemplo,
você vê ou você conhece que não tenha um passivo na empresa, ou um passivo de empréstimo bancário, ou um passivo fiscal, em decorrência, por exemplo, Muitos riscos. Exatamente, essas inflações aí todas, o dólar que aumentou, e, enfim, você tem esse risco dentro do negócio. E você tem que lembrar também que os sócios também têm risco, né? Então, o risco da sociedade, ela pode passar lá para o sócio, né? Dependendo do que for, eu não vou adentrar tecnicamente nisso, mas também, mas o sócio também traz risco para a sociedade. Não é? Então, e aí o que é que você tem que fazer? Esses conflitos de um com o outro, você tem que dar um ambiente mais seguro, né, para você gerir o seu negócio. E aí vir também as outras gerações para dar continuidade ao negócio, à empresa. Então, esse planejamento de empresas familiares é extremamente importante nesse sentido, né, porque você tem diversos riscos, você tem conflitos de família, você tem conflitos de sócio, você tem risco eminente. A legislação tributária, ela é muito mais dura do que era anteriormente, o fisco está muito mais presente, né? E aí acaba que o seu patrimônio aí fica vulnerável. No aspecto sucessório, só para eu fechar, no aspecto sucessório, né, que é a sucessão do negócio, como é que eu vou passar aí o bastão para meus herdeiros, aqueles que querem, né, entrar no negócio, né, e aqueles que vão entrar, mas no intuito de serem herdeiros, meramente herdeiros, né? Então você tem que regrar isso muito bem regrado, porque senão você vai ter um conflito familiar muito grande, e quem paga esse negócio é a sociedade. A sociedade é que paga, porque aí os negócios não andam, e por brigas, já vi diversos, por brigas de diferenças de sócios, um não coaduna com o outro. Você tem exemplo. Você imagina uma empresa que tem 50%, que o capital social dela tem 2 sócios e tem 50% cada sócio. Como é que você vai decidir uma empresa dessa? Se você não tem um regramento, que todos os dois têm poderes de decidir. Não tem um majoritário. E aí começa a ter o conflito. Então você tem que ter um instrumento, que aí faz parte do planejamento sucessório, esse instrumento que regre esse ambiente de conflito, né? Aquele julgador que vier, né? O árbitro, vamos dizer assim, não o juiz, mas sim o árbitro, você traz ele para dentro do negócio jurídico, né? Que esse instituto da arbitragem, da mediação, exatamente, que você traz isso à tona dentro do planejamento sucessório, com instrumento jurídico, regrando isso daí, e que na decisão está lá escrito que ela tem que ser eminentemente em pró da instituição, da empresa, né? E não dos interesses dos sócios. Então, são algumas coisas peculiares que traz à tona num planejamento sucessório quando a gente fala isso, e a gente vai falar um pouco mais na frente sobre esse instrumento, que a gente chama de instrumento de acordo de cotista, que ele traz esse ambiente mais seguro, né? Isso que você acabou de falar era a pauta aqui do meu roteiro, a segunda pergunta. Vamos lá. Mas eu queria, antes da gente ir para a primeira pergunta, que é do meu roteiro, a segunda pergunta já está elucidada, a importância das tratativas do planejamento, da necessidade de visão fria, pausada, analítica de todos os prós e contras dessa sociedade e os efeitos derivativos disso aí. Mas eu queria contribuir com a pessoa que está aqui na live, já passou para cima, eu não vi o nome, eu sei que é uma dentista, e ela perguntou, se você puder repetir, eu não me lembro o nome dela, só vi dentista no final, e ela perguntou se é possível preparar os herdeiros para esse planejamento também, ou esse processo sucessório, a gente primeiro trata os sócios, depois a família, ou é uma coisa em conjunto, em paralelo, como se fosse uma constelação, as coisas acontecendo ao mesmo tempo? Como seria? Não, isso é caso a caso. Nós vamos, genericamente, a gente falar, por exemplo, o caso dela, ela é
uma família empresária. Ela é autônoma e ela detém o negócio organizado. Ela é uma empresária porque é aquela que a lei diz que quem detém a organização de um negócio com a viabilidade econômica, né? Então, ela tem um negócio que, às vezes, é ela mesma, esse negócio. Às vezes, ela pode ter um consultório, tá certo? E, obviamente, que você... No caso dela, é muito específico. Imagina, por exemplo, ela tem 3 filhos, ou 2 filhos. Um filho segue a carreira odontologia e o outro vai ser advogado. Quem vai suceder esse negócio dela? Obviamente... uma pergunta óbvia, simples e não respondível. Quem está no negócio, né? Quer dizer assim, é o odontólogo, é o filho que vai tender a suceder isso daí. E não o advogado, porque o advogado ele não sabe daquele negócio, ele não vai administrar, por exemplo. Não é? Então, ele entraria como herdeiro, como sócio do negócio, mas não atuaria como gestor do negócio. E aí você tem que deixar isso claro, né, dentro dos instrumentos jurídicos, para que não crie conflitos. Porque aí eles vão viver unidos para sempre. Porque, obviamente que tudo que está... O que eu digo muito é o seguinte, obviamente que o que está escrito não vai resolver o mundo todo, mas está escrito, você tem uma tendência de mitigar o conflito. Partida, né? É lógico, tem a tendência de mitigar, porque está escrito, não está assinado, vamos tocar assim. Ponto de partida. A pergunta que eu tenho no meu roteiro aqui, existe uma diferença entre essa preparação, planejamento da empresa empresarial familiar para o produtor rural? Existem esses 2 mundos, o mundo do campo, o produtor rural, e o mundo dos negócios urbano. Qual é a diferença dessa holding que a gente tanto, essa palavra mágica que a gente tanto quer que as pessoas conheçam a sua etimologia, seu conceito. Seu conceito. Né? O conceito de holding, vamos logo repetir novamente, é o que era, é concentrar, é guardar, é gerir. Então, esse é o objetivo. To hold em inglês é segurar. É segurar. Exatamente. Bom, e aí você vem 2 ambientes extremamente distintos, né? Um do produtor rural, que aí é o seguinte, a personalidade é natural, ele é um CPF, ele tem um negócio, mas ele é o próprio negócio, é um CPF, e ele detém bens no nome dele. Então, ele é muito mais... O risco dele é muito, muito elevado, porque ele é solidário sobre todas as obrigações. E ele não consegue passar o negócio dele, ele não consegue ter um gestor que assuma o negócio, porque é só ele mesmo. A empresa familiar, não. Ela tem um escudo da personalidade jurídica, tá certo? Mas por trás da personalidade jurídica existe os sócios, gestores e os sócios que são aqueles que detêm o capital social. Então, são diferentes, porque você vai fazer uma holding do rural, tá certo? E lá na empresa, na personalidade jurídica, você vai fazer, talvez você faça 2 tipos de holding. A holding de participação, que a gente chama da holding pura, que é aquela que participa dentro da empresa, e você faz a sucessão para os herdeiros lá em cima na holding, vamos dizer que ela participa dessa empresa aqui, tá certo? E aí os conflitos vão ser na empresa holding, não aqui na personalidade operacional. Porque se tiver na operacional, para o negócio. E para o negócio, entendeu? Então, vamos brigar mais aqui. Né? Então você tem essa divisão e que dá uma... E ali e nessa em cima você pode preparar ela com a parte sucessória dos herdeiros, da gestão, enfim. Tem vários instrumentos que você faça isso. E você tem o sócio que é detentor do patrimônio, né? Que a legislação diz que ele também é responsável, tá certo? Em parte, né? Subsidiariamente, das obrigações da empresa. Então, se, por exemplo, a empresa tiver um problema, né? Ele pode responder pela empresa. Veja. Então, aí essa é a grande diferença do produtor rural e da empresa, da sociedade empresária. É porque você pode fazer 2 tipos de soluções
para você dar mais segurança, né, na sucessão do negócio e a segurança do patrimônio dos empresários e dos sócios, né? De forma prática, hoje, no nosso negócio, no mundo dos negócios hoje, o produtor rural, ele é menos informado sobre esses processos da holding, da sucessão, ou ele está par e passo com essa família empresarial urbana? Não, eu acho que ele pela tipicidade dele, né, dele estar no ambiente dele, na conchinha mais dele, né, essas informações chegam menos precisa e mais célere, vamos dizer assim. No urbano, não, isso aí já vem acontecendo há décadas aí, mas mesmo assim, poucas pessoas tomam a atitude, tá certo? A decisão de fazer. Ficam postergando tomar uma decisão desta e que lá na frente você não tem esperando mais o quê, né, contribuir. Exatamente. Ontem eu estava numa live, só para fechar nesse sentido, estava numa live ouvindo, era um deputado federal de Fortaleza e tinha também uma grande tributarista e mais outros advogados. E aí ele estava dizendo o seguinte... Merielbe foi? Foi. E aí ele estava dizendo... Minha amiga. Ela é fantástica. Então ele estava dizendo o seguinte, olha, tem um projeto de lei tramitando no Congresso, tá certo? Para aumentar o ITCMD, que é o único imposto de herança que nós temos no Brasil. Ele quer aumentar hoje, que é até 8%, né? Que a tendência é dobrar isso daí. Isso é um projeto. E tem um outro projeto, né, que fala de 20%. Então, no momento que você faz um planejamento desse, você pode evitar essa tributação no momento que você faz o Instituto da Doação do Usufruto. Não é? Porque você pode pagar hoje, por exemplo, 8%, mas há uma tendência de se tributar o patrimônio e diminuir um pouco o consumo. Isso vai demorar um pouco, mas isso vai começar a mudar mesmo. Então, aqueles que tiverem maior renda, maior patrimônio, eles vão ser muito mais tributados. E no momento que você já faz isso hoje, você deixa de ter esse risco mais lá na frente. Não é? E você deixa de, em tese, tá certo, de ter um inventário extremamente delongado. E essa proposta não está na pauta de Paulo Guedes, não, né? Do novo da reforma aí. Ela já está tramitando com relatoria de deputado federal já definida na comissão. Exatamente. Então, e quais são as perspectivas disso aí? Eu acho, e foi muito interessante que na live de ontem o debate era justamente qual é a tendência de passar esse... Você tem 3 projetos. Você tem a PEC 100, a PEC 45 e o projeto de lei agora, que simplifica já. Não é? Que simplifica já não. Que é o CBS, né, que é justamente o projeto do governo. Que ele simplifica aí a tributação. Só que a tributação vai ser muito pesada nas pessoas jurídicas de prestação de serviço. Então, há uma tendência de existir um conflito interno político e não passar esse projeto de lei de reforma tributária. E o dentista, o advogado, vai ser como se fosse tributando ainda a pessoa física, né? Tributando ainda, e não a entidade com seus ativos permanentes, seu patrimônio. Né? Enfim, eu acho que há uma desvirtuação aí ainda da progressividade, né? Exatamente. A gente tem essa cultura de tributar muito o consumo, né? E aí acaba que se você falar de tributação sobre herança nos Estados Unidos, na Europa, vai 40%, 70%, não é? E engraçado que tem uma reportagem falando sobre isso, e tem empresários que querem que aumente tributação lá fora. Por quê? Porque o destino daquilo que é recolhido do contribuinte, que ele paga, ele chega na ponta. Não é? Então, você paga uma tributação alta na Alemanha, você paga uma tributação alta no Canadá, você paga uma tributação alta nos Estados Unidos,
Mas esse dinheiro ele se reverte realmente à população. Então você tem boa educação, você tem boa saúde, você tem boa segurança. Então, óbvio que é melhor você ser tributado assim, pagando uma elevada carga tributária, mas que isso retorne. Só que a gente não retorna, porque não chega num ponto final, né? Então, você está dizendo coisas, você está dizendo, então, que há uma grande saída de dinheiro, de recursos do Brasil para montantes de patrimônio das famílias mais ricas em outros países, preferencialmente do que aqui, né, Luciano? É mais interessante, a nível patrimonial, ter um apartamento em Miami do que um apartamento na Vieira Solto, em Ipanema. Depende muito, aí você vai ter que analisar caso a caso, porque a legislação de lá é diferente da legislação nossa, né? E às vezes você tem uma maior segurança, mas às vezes a tributação, dependendo do país que você vai fazer esse planejamento, não vale a pena. Tá certo. Lucídio, mas continuando aqui, quando a gente fala em holding, as pessoas ficam muito assim, rapaz, isso não é um bypass? Qual é a sustentação legal da holding? Eu sei que a Lei 6.404/76, a Lei das SAs e o mapa de controle dos contadores rege esse instituto, mas eu queria que você, de fato, pautasse a explicação dessa legitimidade do Instituto da Holding. Ela surgiu da legalidade. Lei, da legalidade das sociedades das SAs, né, em 74. 76. 76. 64 é a lei do orçamento, a lei... Mas 14 mil, do orçamento público. Quando você fala, o problema é o seguinte, que quando você fala de empresas familiares, tá certo? Em tese, você não fala de sociedades anônimas. Por quê? Porque as sociedades anônimas, elas são regidas por capitais. Então, você pode ter uma parte, eu posso ter, outro pode ter. Quem quer quiser comprar as ações e se torna acionista. Não é? Nas sociedades de família, estritamente familiar, ela tem em sua maioria, ela é regida pelas sociedades limitadas. Essa sociedade limitada, ela tem um cunho específico de normas, né? Então, ela, pelo próprio nome, ela deslimita a responsabilidade do sócio. Mas é uma sociedade feita de pessoas, né? Então, é uma sociedade que ela é regida por contratos, né? E justamente o contrato social. Então, o que é que acontece nesse sentido? A legislação das empresas que estão no regime de natureza limitada, a própria legislação não traz isso, esse instrumento de holding dentro da legislação limitada. Você vai ter que buscar isso lá nas sociedades SAs e trazer para a sociedade limitada, né? E aí a lei lhe dá essa prerrogativa de você fazer essa regência supletiva pela lei SA. A limitada ainda não tem isso, né? Mas ela tem um cunho para recepcionar as holdings, né? E ela é tratada em alguns artigos lá no Código Civil, onde você trata o capítulo das sociedades limitadas também. Então, você tem as sociedades anônimas, você tem as sociedades limitadas que rege, que lhe dá essa legitimidade e legalidade para você fazer esse tipo de planejamento através das holdings. Você teve alguma experiência que alguém iniciou o processo de planejamento, aí no meio desistiu, ou houve algum problema entre os sócios por conta desses interesses difusos? Você tem alguma experiência assim própria? É importante essa sua pergunta, é engraçado isso, porque as pessoas perguntam muito. E aí, quando você começa a falar sobre o planejamento, e elas ficam receosas, e aí pergunta, tá certo, doutor, eu vou, faço tudo, mas no dia que eu quiser desfazer tudo que eu fiz, eu posso. Aí eu digo, é meio incongruente, né, você fazer um planejamento e lá no final você chegar a dizer, olha, não quero mais não. É o medo
É a Abre vaidade eu não sei se é vaidade, Não, se é medo é uma mistura de sentimentos, né? No campo não, pessoal, emocional, né? e aí Familiar. a legislação é interessante nesse sentido, porque ela trata alguns benefícios fiscais, algumas imunidades que a Constituição traz, ele dá respaldo sobre isso. Então, por exemplo, quando eu vou fazer um trabalho desse, em tese, em regra, tá certo? Depende de cada caso, a Constituição me permite eu pegar esse bem que está no meu nome, ou vários bens que estejam no meu nome da pessoa física, leve ele lá para essa holding, e essa transmissão de bens, tá certo? O município não vai me tributar, porque a Constituição me permite fazer esse tipo de benefício, porque ele entende quando você integraliza capital a uma empresa, você vai fomentar ela, você vai criar recursos para ela, você vai criar atividade para ela. Dentro da mesma atividade, né? Como se fosse a mesma atividade, não é isso aí? Exatamente, como se fosse a mesma atividade ou até outra atividade. Você pode ter mais do que um objeto social, tá certo? Mas ela veda te dá algumas limitações nesse sentido. Bom, ora, se eu fiquei chateado, só antes de você falar, eu fiquei meio impressionado com esse pessoal da Polícia Federal que outro dia foi pegar o Ricardo Eletro. O Ricardo Eletro foi preso, né? Porque a polícia entende que ele fez uma jogada de blindagem do patrimônio, tal. O cara, pessoa física, rico e a empresa devendo todo mundo, com faturas em atraso, muitos fornecedores sem receber. Então, é muito diferente desses casos. O que a gente está falando aqui é um caso de legalidade, de legitimidade, dentro de todos os padrões e normas aceitas e praticadas, né, pelas pessoas sérias. Não são essas... Porque quando o cara ouve blindagem, holding, blindagem, aí pensa que uma coisa é a outra é uma coisa, aí não mistura, não aprofunda os conceitos, e aí ficam com medo duplamente do assunto, porque pensa que a gente está jogando praga do cara e tem esses exemplos mal sucedidos aí na mídia, né? Aí é isso que eu falo. Quando a lei ela te dá alguns benefícios, algumas como é que se diz? Algumas decisões que você vai tomar dentro da legislação, mas nem tudo você pode fazer. Nem tudo que é legal é moral. Não é? Perfeito. Então aquilo pode ser legal, mas é moral. E aí o fisco, ele tem uma análise nesse sentido, que ele fala o seguinte: é a substância sobre a forma. O que é que ele quer dizer? Olha, o que você quis fazer é legal, mas a forma que você fez não é moral. Então você buscou uma simulação, tá certo? Para alcançar um benefício que a lei dá para você, mas ela não diz que você pode fazer tudo o que quiser na vida. O juiz analisa a lógica aristotélica, né? Isso é a lógica aristotélica da índole, do dolo, da culpa, do dolo, da intenção, né? Porque as pessoas acham que fazer um trabalho desse, né? Que o objetivo não é só proteger o bem, é mais a essência da sucessão do patrimônio da família. Ele pode fazer tudo, não tem sentido. A lei não permite e não vai deixar ele fazer isso aí. Então você tem que fazer... por isso que o estudo desse planejamento, ele perpassa não só pela legislação do direito de família, de sucessão, do direito tributário. E aí você tem que ver, no direito tributário, você tem o Código Tributário, você tem instruções normativas da Receita, você tem... É isso que eu ia perguntar. Seria a minha próxima pergunta. O que se trata no planejamento? Ele deriva para que outras áreas do direito, quando a gente senta para tratar desse tema com as empresas? Quando você busca fazer um projeto, eu digo que é um projeto porque ele é extenso, né? Você vai ter que fazer diversos estudos de diversas legislações diferentes. Então você começa a levantar dentro do negócio a família como ela é, qual o regime de casamento,
se os filhos são casados, e se são casados em que regimes, né? E você vai passando ali um funil dentro do negócio da empresa, né? E da família, se a empresa tem dívida, se ela não tem dívida, né? Então, são vários assuntos que você vai ter que buscar para, no final, você dar o melhor ambiente para ele e dizer, olha, esse ambiente é o melhor para você, é legal, porque a legislação, ela me conduz, tá certo? A eu oferecer isso para você. Então, esse aqui que é o trabalho interessante. Então, eu costumo fazer tudo que eu estudo, todo artigo e cada lei, eu costumo fazer um compêndio de cada legislação, do direito de família, do tributário, da Receita Federal, o que é que ela diz, né? Do CARF, o que é que ele diz, do STJ, às vezes, o que é que ele diz. É um mosaico de conhecimentos, né? Muito. O ITBI numa prefeitura é assim, o ITBI na outra é assim, a legislação é assim, no Estado é assim. Então, você tem diversas aranhas, vamos dizer aí, que você vai ter que estudar, perpassar para chegar no melhor ambiente jurídico e fiscal para o trabalho desse, entendeu? Nem Até tudo pode muitas ser vezes, feito, né? outro dia, essa semana, esse mês passado, um cliente amigo meu tem umas terras assim, perto de região de praia, e o terreno de marinha, a Patrimônio da União estava cobrando um certo valor 5%. numa área maior. Não, estava cobrando a linha de demarcação da cobrança do terreno de marinha estava com excesso de área da propriedade. Quando foram ver, de fato, no Patrimônio da União, essa linha marginal para medir e calcular o quantitativo do imposto, aliás, foi reduzida assim, quase 40%. Então, até terreno de marinha, buscar informações dentro do Patrimônio da União para você decifrar o que, de fato, é justo na arrecadação daquele tributo. É uma luta. O advogado é um grande, é um baluarte dessa uma busca, luta. né? O fisco, ele justamente vai sempre inibir, tá certo? Qualquer tipo de planejamento, qualquer atuação que você tenha, que isso vá lhe trazer economia. Ele só quer que arrecade, ele quer que você tome a decisão que você pague mais. Não tem sentido. Se a lei diz para mim que eu posso pagar menos, ele vai dizer, não, você tem que pagar mais. O dever social, né, o dever social aí não diz, porque a lei ele me permite fazer isso. Quando ela não tem... Tem uma pergunta aqui, eu acho que é de André Garrido, meu compadre, amigão. Pronto, passou aqui da minha tela rápido. Quais são as expectativas dos sócios e das partes interessadas? André, até você, eu vejo que eu trabalho assim, até você chegar no sócio para convencer a ele a fazer isso, não é? Assim, já é desgastante. Não é? Mas no momento que você começa a fluir ele começa a entender mais, ele vê a necessidade que ele tem que fazer. Isso é uma psicanálise empresarial, né? Isso é um negócio muito louco. Você não tenha dúvida. Falar da sucessão, da divisão do futuro, da finitude do patriarca, do fundador. É uma questão, meu amigo... Silvio, depois sabe o que acontece? Depois que eu termino o projeto, aí, você sabe o que ele diz para mim? Todos, sem exceção. Doutor, eu devia ter feito antes isso, eu não sabia que era assim, não. Assim, é impressionante isso. É o que a gente fica ouve. Pensando só na receita, no marketing, na viagem, na Hilux, na Pajero Full, meu amigo. Aí quando sofre... Já pensou quantos patriarcas, fundadores, dos seus 70 anos, não sofreram agora a questão da Covid? Quantos não pensaram agora, meu Deus, como é que a gente vai resolver a sucessão? E agora? Então, por isso que eu estou segurando a bandeira da sucessão, do planejamento sucessório nas empresas familiares, porque eu, como consultor, não posso ir para o meu túmulo sem ter elucidado isso, sem ter pautado na minha vida como consultor em debulhar esse assunto, porque é uma
uma completa omissão, lacuna e ausência dos patriarcas em relação a esse tema. Você sabe o que acontece, que eu ouço muito, é o seguinte: doutor, tá, é muito bom, não sei o quê, mas qual o melhor momento de eu fazer? Aí eu digo a ele, ó, já devia ter feito. Porque a legislação mudou, as alíquotas mudaram. Meu Deus do céu, velho. Hoje a Covid tá aí, bicho. Os caras bateram na trave. A família teve muito paizão. Os fundadores que bateram na trave foram e voltaram. Eu fui na Disney já 7 vezes na minha vida. Burrice até, né? Isso não é normal, não. Aí eu fui para fazer o treinamento. Eu fiquei 3 meses lá na Disney University. Aí num dos treinamentos da Disney, a gente vai para o subterrâneo e a gente sobe para o parque pela escadinha assim, uma portinha no canto assim, ninguém vê. Aí eu subia com o Pateta, com o Mickey. Aí eu fui para dar uma de funcionário, para entender o espírito que os funcionários da Disney têm ao receber o visitante, né, Lucídio? Aí sabe qual é a pergunta? A pergunta que mais se ouve na Disney, no Magic Kingdom, é: a que horas começa o desfile das 3 horas? A pergunta que mais se ouve é: a que horas começa o desfile das 3 horas? Vai lá para a praça. Lá. Então, eu quero dizer o seguinte com isso, que você, como advogado, tem de ter uma paciência de Jó, meu amigo. Uma paciência de elefante, fazendo nirvana, para poder responder com toda a elegância possível, persuadindo que ele faça ontem esse planejamento, né, Luciano? E fica uma coisa assim, meio que soa uma coisa assim, feito fora até da sua conduta ética, né? Você fala tanto que ele tem que fazer, que ele diz, cara, não, você quer que eu faça, né? Não tem que fazer, né? Tem que aguardar ele. Agora, o contador poderia ajudar muito, né? O contador poderia ajudar, porque o contador confia. Contador, você como consultor, quer dizer, porque tem algumas peças que já estão dentro, eu digo o seguinte, está na cozinha da casa dele, entendeu? E eu, quando vou falar sobre esse assunto, eu estou ainda lá na sala de espera. Então, o contador, por exemplo, ele vai ter mais confiança do que eu, ou um consultor, enfim, alguém. Não é? Mas o que é importante é que ele saiba que realmente é um benefício muito grande, porque não só essa parte de você preparar a sucessão do seu patrimônio e preparar a sucessão do seu negócio. E aí, quando você fala de preparação da sucessão do negócio, que é extremamente interessante, e você adentra um pouco do conceito familiar todo, e aí você vai fazendo alguns questionamentos, né? Quem provavelmente seja o sucessor, quem ele acha que deve entrar no negócio. Sim, mas eu tenho aquele outro filho que não quer, mas você tem que preparar ele para um outro negócio. Né? Aquela nora que tá ali, ó, assim, ó. Dá aquela nora inteligente assim, ó, querendo dar o picote no negócio. Você tem os contratos. São conflitos, né? Que cada um tem seus interesses. Muita. É uma loucura. Os contratos sociais não regram, entendeu? Nenhum tipo de negócio jurídico que dê segurança para a empresa. Não é? Quando o cara vai ver até a participação dele, ele achava que era 40, 20, 18. Rapaz, eu estou conhecendo. É uma competição muito grande. É muito grande. Então, você fazer isso, enquanto a legislação, tá certo, ela vai permitindo que a gente faça esse tipo de planejamento. Porque a tendência é que o fisco, que o ente tributante, ele vá cada vez mais parando, fechando aí essa legislação, né? E você vai ficar muito mais difícil de você fazer um tipo de planejamento desse. E ele está na opinião dele. Perfeito. Entrou aqui na live Marco Aurélio, que Marco Aurélio é um executivo da área de comunicação, e ele conhece muitos artistas, e hoje faleceu o fundador do Renato Seus Club Caps. Eu imagino hoje a sucessão do patrimônio desses caras, desses artistas hoje. Entrou também aqui, ó, entrou também um amigo meu, que foi consultor do Sebrae,
é consultor do Sebrae, mas está morando em Pelotas. Ele mudou-se de volta para Pelotas. Imagina o cara lá em Pelotas, eu sei que está distante da fronteira com o Uruguai, com a Argentina, mas imagina aquela nuvem de gafanhoto, 400 milhões de gafanhotos, chegar em Pelotas e dizimar uma plantação de arroz, uma plantação de algodão, seja lá o que for. Em 24 horas, o cara esperava uma receita de 50 milhões, 100 milhões, vai a zero, meu amigo. E lá no Banco do Brasil está devendo o empréstimo não é? da 63 lá, enfim, cara. Então, mais do que pensar no planejamento, é de fato executar a documentação e realizar eu acho esse que documento. Né? Exatamente. E esses documentos são dois tipos, dependendo do planejamento que você faça, né? Se vai ser lá para os produtores rurais ou se vai ser para a família empresária, em regra. Né? Então, você tem, por exemplo, nas empresas familiares, você pode fazer um instrumento de acordo de cotista, onde você vai ter todo o regramento ali de como você vai se comunicar com os seus sócios. Né? E se por acaso vier algum sócio estranho, que a gente chama, são aqueles herdeiros, né? Como é que você vai se comunicar com ele também? Né? Então, isso é super importante. A gente tem que levar um psicólogo nas visitas da gente, sabia? A gente tem que arrumar um psicólogo aí, descobrir um cara de confiança da gente para levar, para ter uma prévia, antes da gente falar da necessidade do planejamento, o cara falar da necessidade da paz familiar. Com certeza. Mas esse trabalho é da paz familiar. E da finitude do ser, porque o cara acha que porque tem um dinheirinho mais graúdo, aí não vai para outra, então, né, para outra etapa da existência. Em regra, você tem um planejamento que você tem vários benefícios na parte sucessória, na parte de gestão do negócio, fazer como é que tem que ser a gestão, né? Como é que você vai passar o bastão, e aí, obviamente, que a gente não vai estar falando aqui de detalhe a detalhe, preparar esse negócio, deixar escrito como é que vai ser, né? Como é que eles vão entrar na empresa, como é que eles vão sair da empresa, como é que a empresa vai sair avaliada, e eu vou te falar um caso bem rápido sobre isso. Você tem o benefício da imunidade do ITBI, onde você integraliza os bens na road, você não paga o ITBI, que é um custo elevadíssimo, de 3%. Isso que eu ia falar agora, da tributação. Fale. Você pode fazer a doação, e aí você fica protegido quando você faz a doação, porque você paga a alíquota de hoje, você não vai pagar uma possível alíquota amanhã, que vai ser muito mais caro, a tendência é que ela seja muito mais caro. Você pode fazer a doação dessas cotas quando você integraliza lá dentro, pode fazer a usufruto, você pode fazer sob reserva, reversão, por exemplo, você reverte, você doa para o seu filho, aí seu filho falece antes que você. Ao invés daquilo ali ir para a esposa dele, reverte novamente para você como patriarca, e você pode fazer a doação para o seu neto, por exemplo. Porque o patriarca, ele que levantou o patrimônio, ele fica preocupado com isso. Então, ele quer a garantia de para onde é que ele vai, o patrimônio dele, com mais segurança. Então, você tem todos esses benefícios aí, você pode se aproveitar da legislação e fazer o quanto antes possível, na minha opinião, pela experiência que eu tenho. Só para fechar, tinha uma empresa que eu fui participar de uma dissolução societária muito interessante. Ela entrou na empresa, tá certo? Porque o marido dela faleceu e ela entrou como herdeira na empresa. Só que ela não caía na empresa, porque ela não entendia do negócio. Então, era madame de shopping. Exatamente, isso aí. Bom, um determinado dia, ela resolveu sair, e aí o contrato social que estava sendo feito, desse ínterim todinho, que ela não se apercebeu, né, dizia que o valor da empresa dela era o menor valor, e não um valor, um valuation, tá certo? Você sabe o que é isso. Então, perdeu, deixou de... Essa era uma sociedade com muito dinheiro, eu participei disso, saiu com 20 milhões de reais. 20 milhões é dinheiro aqui, onde for. Mas ela poderia ter saído com 30, 40 milhões de reais, que era mais ou menos o valor do negócio, da participação dela das cotas. Então, por quê? Porque o contrato não estava sendo bem regrado, bem elaborado. Né?
Então, você fala de 20 milhões, é muito dinheiro. Mas você fala de 1 milhão para um empresário menor, também é muito dinheiro. Então, a importância do contrato social nesse sentido, entendeu? E regras de como é que tem que ser. Ô Lucídio, a gente já está faltando 3 minutos para o encerramento da live. Eu acho que hoje foi muito mais rápido a essa hora de hoje, meu amigo. Hoje foi show, Champions League, o conteúdo foi assim, meu amigo. Parabéns, Lucídio. Você está feito um vinho, cada vez ficando melhor. Então, Lucídio, vamos fazer o seguinte, vamos pensar na live 4, talvez a live 4 no YouTube, com um outro convidado aí, para a gente fazer uma coisa mais charmosa. E eu vou ver como é que a gente faz a live no YouTube. Já estou com uns colegas aí me assessorando nisso. Porque acho que dá uma amplitude maior. A gente traz um convidado extra aí para a gente bater um papo, reforçar o conteúdo e a metodologia do bate-papo. Tá certo? Fechado. Tá bom, meu querido. Obrigado mais uma vez pela atenção. Foi um prazer estar com você mais novamente. E obrigado a quem nos assistiu aí. Tá aqui o Wayne Pina, a Juliana Bezerra. Pronto. A gente teve uma boa frequência. Ótimo. Wayne Pina, a gente vai salvar hoje, vai ficar no IGTV hoje com tranquilidade. Já hoje não vai ter aquele risco da semana passada não, viu? Sem bronca. Vamos embora, meu irmão. Tá bom? Valeu. Obrigado, cara. Fique em casa, que Deus nos proteja, nos guarde, nos ilumine. Se for sair, saia com a máscara, leve o álcool gel na mão, no bolsinho. E a pandemia não precisa de decreto nem de medida provisória. Ela tá aí, meu. É verdade. Consciência. Um abraço, Lucídio. Obrigado. Show de bola. Show. Parabéns a você também. Valeu. Tchau.